Convido a todos os jovens de todas as idades para ouvir essa palestra, né? E para aprender, né? Precisamos sempre aprender. Nunca somos 100% que tenha conhecimento, que tenha sabedoria 100%. Precisamos aprender, né? Precisamos ter conhecimento, né? Então eu convido e peço também que compartilhe, né, esses vídeos para as demais pessoas, né? Para que eles também venham ter desejo, vocação, né? Perseverança para aprender, para conhecer, para saber aquilo que é bom para a sua vida, né, neste planeta Terra, né? Aqui na Mãe Terra, aonde vivemos, né? Que o Criador criou todas as coisas, do nada ele fez tudo, né? E aprendendo através dos ensinamentos, dos estudos, né? E eu quero dizer que após assistir esta palestra, pode ver embaixo os links, né? Sobre estudo, né? Sobre curso, de vários tipos de curso, né? Para as pessoas aprender, para as pessoas conhecer, né? Hoje eu quero falar sobre saneamento em pauta. É bom falar sobre plantas, ervas medicinais, sobre tratamentos naturais. Isto é muito bom, né? E no tempo do calor, nunca esquecer de beber bastante água, porque os rins precisam de água, né? As pessoas precisam tomar água para que os rins possam continuar funcionando, né? Mesmo que não tenha sede, temos que beber água, né? Então, há vários fatores para ter uma saúde, né? Para ter saúde, ter saneamento básico, ter trabalho, né? Ter qualidade de vida, por exemplo, higiene, limpeza e assim por diante. Assim por diante, né? Quanto ao assunto, né, sobre saneamento básico, né, e que é muito importante, né, para todas as pessoas, mas a gente vê que o Estado não provê 100%, né, de saneamento básico. A gente vê muitas favelas, né, muitos lugares aí que não tem esgoto, não tem água limpa, não tem aquela qualidade de vida, né? Então o Estado, apesar de fazer, né, muito, mas inclusive nas favelas, o Estado não consegue fazer 100%, né? Que é muita gente que precisa de saneamento básico, né? A saúde são 10 doenças causadas por falta de saneamento básico, né? Existem 10 doenças, né? Que a gente vai comentar um pouco, né? Por exemplo, tem que promover a saúde humana e preservar o meio ambiente, né? Que é a fonte das águas, que é os rios, né? Preservar as tartarugas, preservar
as praias limpas, né? Os rios limpos. É claro que não pode também esculhambar com tudo, né? Preservar as fontes de água, né? Os recursos naturais são ações essenciais que estão entre os principais objetivos do estabelecimento, né, de uma política efetiva do saneamento básico, né? Sem infraestrutura, a população fica sujeita à doença, né, causada por falta de saneamento básico, o que interfere com a sua qualidade de vida, né? Renda, educação, entre outros, né? Precisamos de trabalho, de educação, de estudo, de saúde, né? No Brasil, no entanto, a universalização do acesso à água potável e no tratamento de esgoto ainda é um sonho distante, né? Então a gente vê que independente do sistema político, a gente vê que não há água potável, né? Isso em muitas favelas, em muitos lugares ainda há necessidade, né, de água potável, saneamento básico, né? Esse cenário traz grave consequência para o desenvolvimento urbano, né? Comprometendo a saúde das pessoas, né? Que sobrecarrega os serviços da saúde pública, a sua educação, a sua força de trabalho, né? Os reflexos da precariedade do serviço se estende a vários setores e afeta a economia, né? Que quer entender melhor essa relação, então continue conosco para saber mais sobre o assunto, né? Então, de acordo com Henke, do Saneamento 2020, o Instituto trata Brasil 16,38% dos brasileiros, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso ao abastecimento de água, né? Esse índice é bastante semelhante a 2016, publicado no ranking de 2018. O que mostra que houve pouco avanço nesse setor, né? Então a gente vê que os mais pobres é o que mais sofre, né? Os mais pobres sofrem mais, porque os que são de classe média, os que são, por exemplo, ricos, eles têm água encanada, eles têm esgoto, né? Eles têm tudo bem organizado, tem limpeza, tudo bem limpo, né? Aonde os mais ricos estão, né? Tem higiene, tem educação, tem qualidade, né? Quem sofre é os mais pobres, né? Então nenhum sistema, mesmo que seja o sistema governamental, a gente vê que é falho, né? O sistema governamental é falho, porque a gente vê a miséria, ela está em muitos lugares, né? E pode ser mudado sim, né? A miséria, a escassez, a fome, né? A má alimentação, sim, pode ser mudado sim, com certeza, né? Quanto ao assunto esgoto, os números são ainda mais preocupantes, né? Nas 100 maiores cidades do nosso país, o acesso à coleta de esgoto é restrito a 73,30%, né, dos habitantes, né? Para piorar a situação, o esgoto coletado nem sempre é tratado, né? Acredita-se quase a metade da população do Brasil, o que corresponde a cerca de 16%, não tem acesso
ao tratamento de esgoto, né? Tudo isso fez com que números de cidadãos sejam continuamente expostos à doença causada por falta de saneamento básico, né? Então não é só falar sobre tratamentos naturais, não é só falar sobre como tratar as pessoas com plantas, ervas medicinais, né? Ter um tratamento de qualidade da sua saúde, não é só isso. Envolve o saneamento básico, envolve a alimentação, envolve a educação, né? Envolve o estilo de vida, né? Então não é só isso, né? É fácil as pessoas falar, né, que sobre alimentação, sobre tratamento da saúde, mas tem vários fatores envolvidos, que é o saneamento básico, né? Então aí a gente vê, né, que é preciso de tudo, não adianta nada eu tomar um chá que vai fazer bem para a minha saúde, mas aonde eu moro não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem limpeza, há muito mosquito que transmite doença, né? E muitos causadores de doença, né? Escorpiões, né? E assim por diante, né? Há diversas partes do mundo, o saneamento básico é um privilégio da população mais rica. Em 2019, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2,1 bilhões de pessoas em todo o planeta não têm acesso a água potável em casa, né? Aí já vê, né, como é que tá, né? Além disso, são 4,4 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento gerenciado de forma segura, enquanto outros 2,3 bilhões ainda não possuem sequer serviço básico de saneamento, né? Aí vê, né, gente? Pessoal, né? Pessoal de toda parte, né? Pessoal de todos os lugares dos Estados Unidos da América, pessoal da América do Sul, pessoal da América do Norte, pessoal do Oriente Médio e pessoal aqui da América do Sul, né? Que assiste nossos vídeos, né? Os trabalhadores, né? Os atendentes, os enfermeiros, os jornalistas, né? Os pesquisadores, trabalhadores, os motoristas de ônibus, os fretistas que trabalham no posto, os que trabalham na área da saúde, né? Então a gente vê, não é só fazer tratamento da saúde, não fazer o acompanhamento é muito bom, né? Fazer até exames, né? Ver como é que tá a saúde, a glicose, ver como é que tá o triglicérido, ver como é que tá a pressão, né? A pressão, os hormônios, por exemplo, as vitaminas, como que tá a imunidade, tudo isso é bom, mas tem outros fatores que a gente tem que levar a sério, né? Senão as pessoas nunca vai sair, né? Da infecção, nunca vai sair das doenças, dos vírus, ser livre dos vírus, né? Melhor falando assim, né? Nunca vai ser livre dessas coisas, de maneira nenhuma, né? Por quê? Porque há vários fatores. Se não tiver saneamento básico, se não tiver combate a mosquitos, a vírus, bactérias, limpeza, higiene e outras coisas mais, né? Principalmente no quintal, né? O quintal não pode estar cheio de lixo, água parada, né? Que vai prejudicar, né?
as pessoas vão ficar doentes, né? Em associação e outros riscos como a subnutrição, né? E problema de higiene, a falta de saneamento facilita a propagação de doença, né? Sobretudo entre aqueles que apresentam uma saúde mais fragilizada. Para ter uma dieta, ou seja, para ter uma ideia, a diarreia causa anualmente em todo o mundo a morte de 361 mil crianças com menos de 5 anos. Aí vê bem, pessoal, internautas, pessoal que assiste nossos vídeos, né? A diarreia mata, né? Causa vítima de 361 mil crianças, né, que são atingidas, né? São vítimas da diarreia e causa morte, né? Em várias partes do mundo, né? O desafio é que a cólera, o tratamento do esgoto e o acesso à água potável poderia evitar 80% dessas mortes, né? O detalhe é que a coleta, né? Não é cólera, né? Coleta e o tratamento de esgoto, né? Isso é muito importante, né? Assim fica claro a existência de uma relação entre o saneamento básico, a saúde pública e a economia, né? Então aí a gente vê, né? A ausência do saneamento sobrecarrega a saúde pública. Aí não adianta nada, tem que ter o saneamento básico. No entanto, não são apenas crianças, né, que são afetadas pela falta de saneamento, né, adequado. As infecções gastrointestinais também fazem com que os adultos se afastem de suas atividades laborais, o que gera custo para as empresas e perda de desempenho por parte dos profissionais, né? Além disso, né, há situações que elevam o gasto com a saúde pública, né? Então aí a gente vê, né, quantas coisas que acontecem que uma coisa chama o outro. Se não tiver saneamento básico, se não tiver esgoto, se não tiver água potável, água boa para beber, a população vai continuar sendo contaminada, com certeza, a gente sabe disso, né? Tem que ter os tratamentos naturais, tem que ter saúde, tem que cuidar da imunidade, mas tem que ter esses fatores que seja levado a sério, né? Que é o saneamento básico, né? Conheça os principais doenças causadas por falta de saneamento básico. A destinação inadequada de esgoto e a falta de tratamento de água que consumimos são causa de diversas doenças provocadas por organismos patogênicos, né, que desenvolvem em ambientes insalubres. Além disso, a falta de saneamento contribui para o agravamento de epidemias, né, deixando a população mais exposta aos vírus e bactérias, né, que desencadeiam enfermidades potencialmente fatais, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou falar primeiro, por exemplo, diarreia sobre diarreia agora, né? Diarreia por Escherichia, diarreia, né? Essa bactéria de diarreia normalmente é encontrada em nossos intestinos.
e é eliminado naturalmente nas febres. Algumas linhagens, no entanto, são capazes de causar diarreia, sobretudo em crianças, bebês. A contaminação se dá a partir da ingestão de alimentos ou água contendo as bactérias de transmissão fecal oral, né? São alimentos, águas contaminadas, né? Isso dá problema, né? Então aí está, né, o assunto. A doença pode ser evitada com a adoção de alguns cuidados, né? A higienização ou cozimento de frutas, verduras, legumes, carnes, fervura de água, adoção de bons hábitos da higiene, né? Ou então água filtrada, né? Também ajuda bastante, né? Usar aqueles potes de barro ainda é muito bom, aqueles potes feitos de barro que tem filtro também ajuda bastante, né? A filtrar a água. Segundo, a disenteria bacteriana, né? A disenteria bacteriana é causado pelas bactérias, né? Singela. Essa doença tem a diarreia como principal sintomas. Os casos mais leves regridem espontaneamente, mas é preciso ter atenção à desidratação. A medida de higiene, né? A medida de higiene na cozinha e usar o banheiro são fundamentais para prevenir a disenteria, né? E evitar, né, contato com água não tratada e essencial, né? A terceira, que é a febre tifoide, né? Essa doença é causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados, né, com a bactéria Salmonella, né? Seus sintomas mais comuns são mal-estar, dor de cabeça, dores abdominais, né? Vômitos, diarreia com sangue, né? Em caso extremo, pode ocorrer a perfuração do intestino, levando a óbito, né? Muitos pacientes se tornam portadores crônicos das bactérias, eliminando micro-organismos nas fezes, nas urinas, sem apresentar sintoma, o que contribui para a disenteria, ou seja, disemissão, né? Disemissão da doença, né? Do quarto é a cólera, né? A cólera é um problema sério, causado pelas bactérias, né? De Vibrio chorenai, né? A cólera, né? É caracterizado por uma intensa diarreia na forma de água de arroz. Se não controlada, a intensa desidratação pode levar à morte, né? A contaminação se dá, né, pelo consumo de água ou alimento contaminado com o micro-organismo, né? O quinto, leptospirose, né? Leptospirose também é causado pelas bactérias, a leptospirose. Essa doença infecciosa é transmitida ao homem pela urina de roedores, né, que são os ratos, né, são transmitidos por ratos, né. Sua propagação normalmente ocorre em enchente, quando a urina dos animais presentes nos esgotos se mistura com
a enxurrada, né? O contágio se dá pelo contato de água, né, contaminada, né, com pele causando sintomas como febre, dor no corpo, vômitos, diarreia, icterícia, alteração. A sexta doença é a hepatite A, né? A hepatite A é uma doença viral transmitida pela via fecal oral. Em alguns casos, a infecção sequer produz sintoma. Outras vezes, os sinais são tão leves que as doenças nem é diagnosticada, né? A hepatite A, né? Também é contaminante também, né? A sétima, verminoses. A infecção por verme normalmente se dá pela ingestão de água ou de alimentos contaminados, né? No entanto, pode ocorrer também penetração de parasitas por ferimentos na pele, né? O sintoma nas associações à presença de vermes no intestino são dores abdominais, enjoo, mudanças da apetite, né? Mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, diarreia, vômito. Oitava, giardiase. Giardiase, né? A giardiase é uma infecção do intestino delgado causada por um protozoário chamado Cláudia, né? Lamblia. A doença causada por diarreia, causada por cólicas abdominais, náusea, flatulências e fraqueza, né? A contaminação ocorre pela ingestão de cistos do protozoário, né? Que podem estar presentes em alimentos contaminados por fezes ou em águas não tratadas. Se não houver o tratamento, as doenças podem persistir no organismo, né, por meses, provocando diarreia que interfere, né, na absorção de nutriente em criança. O risco é de que o seu desenvolvimento seja afetado, né? O nono, né? Amembiase. Amembiase é uma infecção do intestino grosso causado pela entamoeba, né? Uma amêmbia. Os sintomas são diarreia, constipação, dor abdominal, febre, sensibilidade no abdômen. Em casos mais graves, o protozoário pode comprometer o fígado e os outros órgãos, né? Amêmbias, né? No décimo, arboviroses. A doença transmitida por insetos vetores são favorecidos pela presença de locais adequados, né, para a procriação dos mosquitos, né? No caso da dengue, existem 4 tipos de vírus diferentes. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Aedes aegypti, que se prolifera na água parada. Seus sintomas incluem febre altas, dores musculares, falta de apetite, mal-estar, manchas vermelhas no corpo, né? O vírus Zika também é transmitido por mosquitos, né? Aedes que se reproduzem em água parada. Os sintomas são febre, dores na articulação, conjuntivite e exantemas, conjuntivite, vamos ver aqui,
exantemas em gestante, né? E doenças que podem causar microcefalia ao feto, né? E também transmitido pelo Aedes, chikungunya, causa febre aguda, né? Seguida de poliartrite crônica, que pode persistir por vários meses, né? E a febre amarela também pode ser urbana ou silvestre, né? A urbana também é transmitida pela Aedes, enquanto a silvestre por mosquito, né? Vários mosquitos. A doença causa febre alta, calafrio, cefaleia, né? Mialgia, náusea, vômito, constipação intestinal, né? Então, temos que prevenir, né? Tem que prevenir, né? O pessoal tem que prevenir, os jovens, as crianças, os mais de idade, né? Hoje existe repelente, né? Temos os repelentes que para repelir, por exemplo, repelente que passa na pele, para repelir os mosquitos, né? Depende do lugar que vai, tem que ter um repelente, né? Que possa durar pelo menos 4 horas. Existe repelente que dura até 10 horas. Assim diz, né? Não sei se é bem assim, né? Repelente que protege por 4 horas, por 10 horas, né? Tem que passar repelente. Dependendo do lugar que vai também, tem que ter repelente. E quanto à doença da dengue, para ajudar a amenizar também, a gente sabe que o chá da folha de mamão ajuda também, né, a combater também a dengue, né, que é um problema muito sério, né? A dengue, ela deixa a pessoa quebrado, é pior do que a gripe, né? Então, as pessoas precisam aprender que não é só fazer um tratamento natural. É importante um tratamento natural. É importante uma alimentação saudável, né? Vitaminas, minerais, frutas, legumes, né? Comer mais coisas da terra do que produtos industrializados. Evitar de tomar muitos refrigerantes, né? E tomar mais sucos naturais, né? Fazer caminhada, né? Fazer exercício, né? Tudo isso é importante, mas o saneamento básico é o que precisa, né? E muitas vezes o Estado não dá isso daí, né? A gente sabe que nas políticas promete 1001, mas mesmo assim a gente vê muita gente sem o saneamento básico, né? Sem tratamento de esgoto, né? Muitos lugares, muitos lixos, né, espalhados por todo lado, né? E aquilo lá junta, né, mosquitos, né, que transmite doença, né? Então temos sim que fazer a nossa parte, né? É preciso sim do saneamento básico, saneamento em pauta, isso é necessário, né? E uma alimentação saudável, né? Uma alimentação com vitaminas naturais e comer mais coisas da terra e menos coisas industrializadas. Até a próxima e clique embaixo, veja os links e estuda outros cursos. Não é só sobre plantas, não. Tem outros cursos. Nós falamos mais sobre plantas, ervas medicinais, sobre saúde, mas existe a pessoa que quer abrir uma empresa, ser um empreendedor, né? ser um MEI, né? Ser um microempresário. Olha aí embaixo que tem um link para as pessoas abrir sua própria empresa, né? E ter também
o seu jardim de plantas, ervas medicinais, isso é importante, né? Mas clica aí embaixo que existe meios hoje para as pessoas terem o seu próprio negócio, a sua própria empresa, né? E ir à luta, né? Não adianta as pessoas pegar no arado e voltar para trás. Não tem como, não pode voltar para trás. As pessoas têm que orar a Deus, pedir a Deus e ir à luta, né? Ir à luta, estudar, né? Ter mais conhecimento, né? Abrir sua empresa, ser um autônomo, tudo isso é possível sim. É só ter vontade, né? Ter fé, né? Ter perseverança, né? Ter vocação, é necessário ter vocação e interesse, né? Para as pessoas poder prosperar. Se as pessoas for fazer uma coisa, for estudar, não tem interesse, não tem vocação, né? Faz aquilo por fazer, não presta atenção, não aprende, aí não resolve nada. Aí pode fazer aí o tanto de curso que quiser fazer, mas não resolve nada, né? As pessoas têm que estudar, né, a teoria e ponhar depois em prática, né, aquilo que estudou. Até a próxima.